Oi pessoal, aqui é o professor Vitor Feitosa, coordenador de pesquisa e coordenador do mestrado da Faculdade Paulo Picanso, e hoje a gente vai entrevistar a aluna de iniciação científica Bênia Silvestre. Obrigado pela presença aqui, Bênia. Eu que agradeço, professor. Bênia, o que levou você, dentro da odontologia, a resolver fazer iniciação científica? Professor, a minha história é bem interessante, né? Primeiro, eu já sou formada em Química. Na verdade, eu entrei para odontologia, estava terminando Química. E aí, lá, eu fazia numa universidade estadual. E eu já fazia pesquisa lá. Só que, sendo muito sincera, eu não tinha a paixão que hoje eu tenho. Então, no meu segundo semestre, eu fiz uma prova para participar da Liga de Extensão, do NEL, né? Que eu ainda participo até hoje. E o senhor que fez a entrevista, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com o senhor tinha me dado uma aula no primeiro semestre, mas só uma aula mesmo de iniciação. E aí o senhor me convidou para conhecer o laboratório, para ver como eram as pesquisas. E aí, aos poucos, né, o senhor foi me ensinando, né, mostrando lá os testes, mostrando como é que a gente fazia a pesquisa, lendo artigos, falando sobre temas atuais, temas inovadores. Então, foi a partir daí que eu realmente comecei a entender o que era pesquisar de verdade, comecei a entender o que era se apaixonar, né, por inovar, por criar produtos odontológicos diferentes que façam a diferença na vida das pessoas. Legal, Bênia. E aí, quando você entrou, você já tinham alguns alunos, né? Na época tinham poucos, hoje tem muitos alunos, né? E o que você achou desse grupo de pesquisa, principalmente o grupo quando a gente vai participar de congressos, você vê que vai todo mundo junto, é um grupo muito unido, né? O que você sentiu quando começou a ir apresentar nos congressos? Pronto, quando eu iniciei no laboratório, eu já tinha alguns alunos de iniciação, que era a Karen, a Kelly e a Tainá, e eu fui muito bem recebida. Então, foi no primeiro dia, nós já fizemos amizade, elas já foram me ensinando, aprendi muito, aprendo ainda hoje com a Karen, com a Tainá. Nós somos realmente muito unidas e eu sempre disse para elas que elas foram um presente para mim, porque tudo que eu sou hoje, o pouco que eu sou da pesquisa, do que eu aprendi, também foi por parte delas. Claro, por muita parte do senhor, a maior parte, mas elas também, que vamos, amiga, vamos sentar. Então, eu e a Tainá, a gente imprimiu o livro de materiais dentários. Vamos, amiga, vamos ensinar uma para outra. Então, assim, eu não tinha uma coisa que eu não tinha na minha outra universidade. Então, eu tive essa amizade, esse acolhimento da própria faculdade, né, de ser de uma faculdade particular e investir em pesquisa, né, investir nos alunos, ter um professor tão renomado quanto o senhor. Na época eu não fazia ideia, né, quem era o senhor, e aos poucos que eu fui vendo, meu Deus, quanta sorte nós temos de ter um professor como o senhor. Um professor que senta do lado da gente, que ensina, que mostra como é que faz estatística dos nossos resultados. E assim, isso é um presente muito grande. Eu poderia falar a tarde inteira e nada que eu falasse ia ser suficiente para expressar o que nós três sentimos pelo senhor, né? Então, acho que o senhor sabe disso, a gente tenta falar e a gente não fala a metade do que a gente tenta falar, mas essa é a verdade, né? Falando um pouquinho do laboratório e das apresentações, né? Vamos apresentar. Então, a gente começou a fazer essas pesquisas, fazer os resumos, e aí vamos apresentar e mandamos as últimas para os eventos, né? E aí a gente mandava para os eventos e apresentava. É óbvio que a gente treinamos muitas vezes para ser premiada. A gente não foi premiada logo de cara. Apresentou em vários congressos. Apresentamos em várias vezes, exatamente. E entre a gente mesmo, vocês treinavam até de madrugada, né? Exatamente. No ano passado, no SNNPQO, que foi o Norte-Nordeste, né, a gente ficou até 2 horas, 3 horas da manhã, né, ensaiando, treinando um pro outro. Aí a galera dizia, né, o Watson dizia, a Tainá falava, não, melhor aqui, fala um pouquinho mais devagar, são 5 minutos, tu falou 4,5, fala mais um pouquinho, né, então, não, passou de 5 minutos, diminui. Então, assim, eu acho que nós somos uma equipe muito forte, mas não por saber mais, mas por se ajudar, por ser cúmplice, né, por ajudar um ao outro. E todo mundo que vem me perguntar sobre o senhor, sobre a pesquisa, sobre o laboratório, eu acho que nós sempre falamos que foi o maior presente que nós tivemos, né, e acho que a ficha não caiu, assim, as premiações são só as consequências, né, mas o que a gente sempre fala uma para outra, que o presente maior foi a gente se conhecer e conhecer o senhor.
Eu acho que esse foi o grande presente que a gente teve. Legal. Obrigado, Benia. Em relação aos congressos, né? Fala um pouco dos congressos que você já participou, que você tem no currículo dentro da odontologia, né? Congressos locais, jornadas, eventos regionais, nacionais, internacionais, né? Como que foi a introdução nesse mundo e o nervosismo, né? De estar apresentando, seja online ou presencial. O primeiro evento que a gente foi apresentar fora do estado, que foi em Porto de Galinhas, que foi um evento internacional, o ADM, que o professor Vitor falou, pessoal, é um evento muito bom, vai ser aqui no Brasil, raramente é no Brasil, né? E a gente, vamos, a gente se motivou, compramos passagem, compramos lá, né, a inscrição do evento, e a gente não tinha noção do tamanho que era aquele evento. E aí, quando chegou lá, né, professores, alunos, mestrandos, doutorandos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e a gente tinha que apresentar trabalho em inglês. E aí a gente tinha treinado bastante, né? Foi eu, a Karen, a Tainá e a Kelly. Aí a gente aprendeu a apresentar aquele trabalho em inglês e tal, todo mundo muito nervoso. Quando chega uma mulher me perguntando em italiano sobre os resultados. Então, meu Deus! E a gente, assim, né, foi um misto de muitas sensações. Eu sempre falo para as meninas que estão começando agora também, não entre pensando que você vai ser premiado logo, que você vai ter só reconhecimento, porque não é. Eu acho que a gente cresce muito também com os nossos erros. Quantas vezes a gente quebrou disco no laboratório? Verdade, então, viu? É verdade. Deu prejuízo pro professor, né? E eu acho que tudo isso é uma construção. Então, ter os pés no chão, saber o que é que a gente quer, aonde a gente quer ir. E hoje, antigamente a gente não sabia, mas a gente sabe que a gente quer seguir, quer trilhar, quer ser a metade do professor Vitor. Porque ele é um gênio, né? E tem nossa admiração. Mas voltando para a ADM, o ADM foi uma experiência muito boa para o nosso crescimento pessoal também. Não só profissional, mas pessoal também. Choramos muito no evento inteiro, tanto de alegria, como também de a gente saber que a gente precisa melhorar em N aspectos, né? A gente tem que crescer ainda como estudantes, como profissionais. Como pesquisadores. Como pesquisadores, principalmente, né? Aí depois do ADM vieram outros eventos regionais, né? A gente sempre apresenta aqui nas universidades, faculdades do nosso estado, obviamente. E algumas outras, né? Você foi premiada em outros congressos na Bahia, né? Pronto. Aí nós fomos para outros estados, né? Presencialmente fomos para Campina Grande, como já foi citado. Os meus amigos foram premiados, Tainá, o Adson, a Marina foi premiada lá. E aí a gente também apresentou agora online, né? Em eventos do Brasil inteiro. A gente foi premiado, eu e o Adson, na Bahia, em duas universidades lá. Fomos premiados agora recentemente, né? Também na UFC Sobral. A JOSB, né? Jornada de Sobral. Isso, fiquei muito contente com o acolhimento deles, né? Então, a gente tirou primeiro, segundo lugar lá na JOSB. E também a gente sempre... Teve a SBPQO, né? SBPQO, isso, já Conta aí como foi que você estava assistindo a premiação. Foi complicado. Olha, esse evento foi muito... de longe, eu e a Tainá, a gente não esperava ser premiado. Não esperávamos ser premiadas. Por quê? Quando a gente viu lá a apresentadora, que era a professora Isabela Por Deus, né, também apresentando, ela mostrou que pessoas, né, pesquisadores do Brasil inteiro tinham mudado trabalho, professor. Aí eu falei, não, Tainá, vamos para a próxima, né? Vamos só ganhar um certificado de apresentação. Aí quando ela foi dizer lá, né, quem tinha sido premiada, apareceu a foto da Tainá. E a Tainá não estava assistindo. Aí eu, meu Deus, eu fiquei olhando, é a Tainá. Aí eu saí correndo o apartamento inteiro. E aí eu liguei pra ela, ela me ligou, amiga, tu ganhou. Aí a gente ficou, né, aquela euforia. Aí a Tainá, tu também. Tu também, né? Foi assim, foi um misto de emoções, assim, acho que acho que a gente ficou muito feliz. A gente se ligou, né, professor? Fizemos chamada de vídeo. Sim, sim. Falei com a Tainá, falamos com o senhor, e a gente começou a chorar, e foi aquele misto de emoções, como sempre, né? Então... Legal. Fala um pouco do trabalho em conjunto com os alunos do mestrado, principalmente com o Adson, né? Vocês têm colaborado muito, tanto na tua pesquisa como na pesquisa dele, né? Fala um pouco dessa inter-relação que a gente tem dentro da faculdade, Paulo Picâncio. Pronto, né? A gente sempre fala a mesma frase, eu e o Adson, que a gente ficou bem próximo, né? Pessoas boas atraem pessoas boas, né? Então, a gente
eu realmente ganhei um irmão, o Adson. Hoje em dia nós somos muito próximos, né? Então a gente se ajuda muito, colabora um com a pesquisa do outro, né? Então o que o outro precisar, a gente está lá para se ajudar. E eu e o Adson, nessa pandemia, a gente né, estudamos bastante, tentamos apresentar trabalhos não só sobre pesquisa, mas também sobre revisões de literatura, sobre temas que a gente gosta, que é da nossa área, de materiais dentários, de dentística. E aí também veio algumas premiações na pandemia, justamente por causa dessa associação, né, do pessoal da graduação com o mestrado. Então, é uma relação muito benéfica, como ele costuma falar, que a gente só cresce junto, né? Então, também foi uma gratificação muito grande conhecer o Adson e ter essa vivência com ele nesses 2 anos que ele está aí no mestrado. E fala um pouco sobre as dificuldades, o dia a dia do laboratório, porque, como você falou, eu acho que o mais importante, principalmente para quem está começando no mestrado ou na iniciação científica, a pessoa vê, a Bênia foi premiada várias vezes, a Tainá foi premiada várias vezes, o Adson está sendo premiado sempre, né, e acha que vai entrar e já vai ser premiado, né? Fala um pouco das dificuldades, o dia a dia e tudo que você já passou para chegar até esse ponto, né, do ciclo do teu projeto, já está com outro projeto. Fala um pouco pra gente. Assim, quando nós entramos no laboratório, tanto eu quanto a Tainá, a gente não sabia bem o que a gente iria fazer, qual era a linha de pesquisa, quais eram os testes, mas a gente fomos bem recebidas, né? A faculdade tem um laboratório muito equipado, com vários instrumentos, e a gente formula materiais, né? Na minha pesquisa, a gente formulou adesivos diferentes, com diferentes solventes e associações. A Tainá formulou adesivos com biovidro, né, incorporado. Então, assim, tudo isso foi uma construção. É óbvio que a gente teve que estudar bastante sobre os assuntos, né? O senhor também sentava com a gente para mostrar os artigos que falavam sobre aquele tema. Então, é ter pé no chão. Acho que a primeira coisa é sentar e estudar e correr atrás, né? O senhor sempre dizia, vamos fazer esse teste, por isso. O senhor explicava por que a gente ia fazer aquele teste. Então, a gente não estava ali só fazendo, né? A gente estava ali também entendendo o que a gente estava fazendo. Então, assim, o que eu falo para as meninas também, né? Para as meninas do laboratório que entraram agora. Não pense que a gente vai fazer um teste aqui que esse teste vai dar certo de cara, né? Pode ser que tenha algum viés, tenha algum problema, né? Alguma coisa que a gente precisa refazer. Então, tem dias que a gente corta, sei lá, a gente precisa cortar numa pesquisa 40 dentes. Cortar. Aí depois tem que restaurar e palitar esses 40 dentes. Isso demanda tempo, né? Então, uma dedicação, né? Exatamente. E uma questão que eu me cobrava muito, ainda me cobro até hoje, é a questão do tempo, né? Então, eu preciso ter tempo e dedicação para aquela pesquisa, né? Então, eu acho que é se dedicar, é doar o seu tempo, doar de si, doar do seu esforço mesmo para poder entender, né? E as apresentações são o depois, né? Eu acho que o aprender é muito melhor, porque o aprender fica. O currículo, ele é uma mais, né? Tá aí, quem me conhece também sabe, né, que se você for olhar o currículo do Dr. Vitor, ele nem coloca tudo, tá? Mas é imenso. E se você olhar, se você conversar meia hora com ele, eu até hoje fico nervosa quando converso com o Dr. Vitor. Muito nervosa. Por quê, mulher? Não precisa não ficar nervosa. Não, eu sei, mas é porque tão grande o senhor não só de tamanho, né? Mas também de pessoa. O senhor tem um coração imenso. O senhor é uma pessoa, é um paizão pro Pedrinho. É um professor excelente. É um pesquisador gigante, literalmente. E todos os eventos que a gente ia apresentar, todos falavam muito bem do senhor. Então a gente é muito grato por tê-lo na nossa vida. E um dia eu falei pro senhor, né? Eu sempre falo, professor, eu lhe perturbo muito, né? Que é de noite, de final de semana, feriado, perturbando o nosso professor. E aí eu uma vez disse pro senhor, professor, não se preocupe não, que quando terminar a graduação eu paro de lhe perturbar, viu? Aí eu sinto muito lhe dizer, mas... Não vai parar não. Não vou parar de lhe perturbar. E foi isso. Legal, Bênia. Então agradecer aqui a presença da Bênia Silvestre, nossa aluna de iniciação, várias vezes premiada, né? Parabéns, Bênia, continue com esse excelente trabalho, inspirando não só a mim, mas também os novos alunos de iniciação científica e de mestrado. Obrigada, professor, eu que agradeço ser sua orientada.